alunos e alunas. Meu nome é Soraya Tatiara e iniciaremos com a disciplina de didática. Na nossa unidade 3, nós trataremos sobre a organização do trabalho docente. Caros alunos e alunas, nesta unidade, trataremos, dentre outros assuntos, sobre a organização dos conteúdos didáticos. Aprendemos na unidade 2 sobre planejamento e agora iremos orientá-los a colocá-lo em prática. Lembramos a importância de sempre buscar fontes de conhecimento necessárias para fundamentar seus estudos. Afinal, não há limites para se aprofundar em novas descobertas e refinar o que já se conhece. Vamos continuar. Primeiramente, vamos revisar o que nós vimos na unidade anterior. Lembram o que era o planejamento curricular? É um instrumento que sistematiza as ações escolares do espaço físico às avaliações da aprendizagem. Vejam que é algo muito abrangente e refere-se a toda a instituição escolar. O planejamento de ensino envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Planejamento de aula é o que o professor prepara para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, coerentemente articulado com o planejamento curricular, com o planejamento escolar e com o planejamento de ensino. Eu recomendo que vocês tenham em mãos papel e caneta, só para vocês visualizarem, ao término deste slide, como é que nós poderíamos fazer os elementos de um planejamento. Objetivos. É importante pensar em objetivos gerais e específicos. O conteúdo você precisa pensar o que ensinar. Se é professor de matéria térmica de um 5º ano, por exemplo, eu preciso seguir os parâmetros curriculares nacionais, eu preciso seguir as recomendações, as orientações, as diretrizes do Ministério da Educação. A metodologia, a articulação entre a compreensão e interpretação da realidade como uma prática específica. E compreendam que a metodologia está ligadinha aqui com a avaliação da aprendizagem. Eu desenvolvo um método e depois vou saber se os meus alunos e minhas alunas compreenderam aquela aula que foi ministrada. Então, a importância da avaliação da aprendizagem nesse processo, porque ela faz parte, é integrante deste processo de ensino-aprendizagem e não uma etapa, um momento isolado. E não é punitiva, mas isso é uma conversa para uma próxima aula. Então, a seleção e organização dos conteúdos escolares, ela requer conhecimento, compromisso com a realidade do aluno, a decisão carregada de intencionalidades. Lembra que na primeira unidade, a gente acabou falando, nós falamos sobre a improvisação, que há futuros professores que pensam, improvisei e deu certo. Mas vejam, até agora nós percebemos que o planejamento, ele é completamente intencional. A seleção e a organização dos conteúdos não se confundem com uma mera listagem. Não são apenas as diretrizes, recomendações dentro do Ministério da Educação com as quais eu preciso organizar e passar para os meus alunos. Eu preciso ordenar essas informações e fazer com que elas sejam compreensíveis, acessíveis aos meus alunos, ao público que eu vou atender. Até porque é completamente diferente, né, dentro das suas abordagens, a geografia, hipoteticamente, um exemplo de um aluno do 8º ano para um aluno do ensino médio. Né? Então, o aluno do ensino médio terá que ter essa base do 8º ano para que ele compreenda, faça algumas relações lá quando ele estiver no ensino médio. Então, quanto mais planejado, ordenado, esquematizado estiver
a organização dos conteúdos, né, os alunos entenderão a sua importância social. Então, fontes que o docente precisa utilizar para selecionar os seus conteúdos. Nós temos no slide que vocês vão encontrar, os slides estáticos que são para consulta, análise, eles são bem detalhados e colocamos para vocês como referência os livros didáticos. Professores de escola pública, de escolas particulares, utilizam os livros didáticos como meios de orientar as aulas, não é mesmo? Então, as fontes que esse docente vai utilizar? A programação oficial normalmente está lá organizadinha dentro do conteúdo nos livros didáticos que esses alunos utilizam na escola, nas quais são fixados conteúdos de cada matéria. São conhecimentos básicos das ciências transformados em matérias de ensino. Então, são os conhecimentos pesquisados, científicos, transformados em matéria para que os alunos possam acessar aquele conhecimento. E exigências teóricas e práticas que emergem da experiência de vida dos alunos. E, na verdade, também nós precisamos entender o próprio contexto da sociedade, da evolução tecnológica. E isso precisa estar bem claro quando o professor e a professora vão organizar o seu plano. E eu trouxe para vocês algumas metodologias de ensino que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá? É importante a gente entender, este material foi tirado do livro de Libânio. Então, é importante que vocês leiam o livro, analisem o livro, que nós temos várias referências que podem ser utilizadas em suas aulas. A mais conhecida de todas é a aula expositiva dialogada. No plano de aula, por exemplo, é comum demais, todos os planos de aula tem isso lá. Como é que você irá ministrar a aula, né? Aula expositiva dialogada. Mas a gente precisa entender como utilizar essa aula. Ela tem um motivo de existir. Os professores levam os alunos a questionarem, a interpretar e discutir o conteúdo a partir do reconhecimento da identificação com a realidade e com o conteúdo prévio. Então, eu fiz a exposição do conteúdo da minha aula e aquele aluno vão ter que questionar. Então, se você pretende ser um profissional que não vai ouvir os seus alunos, então vai ser uma aula expositiva, ela não haverá um diálogo. E aí vai ser complicado até você avaliar o que este aluno aprendeu, a não ser que você seja um professor completamente tradicional que vai fazer uma provinha escrita e que aquele sujeito vai ter que escrever lá e você vai dar uma nota ao final de tudo aquilo. Né? Então, é importante uma aula expositiva dialogada, ela precisa manter essa relação de proximidade com os alunos, né? Então, eu preciso saber a obtenção, as operações do pensamento do aluno, a obtenção e organização das informações, identificação, interpretação, decisão, comparação e resumo. Então, os meus alunos, eles precisam compreender cognitivamente esse processo. A realização da atividade, né? Como o professor vai realizar essa aula expositiva dialogada, contextualiza o conteúdo com a exposição, mobiliza as estruturas mentais do aluno, você faz relações entre a realidade do aluno às vezes você está ministrando uma aula, eles trazem alguma coisa que eles viram numa rede social, por exemplo, ou que eles assistiram na TV, ou eles viram no YouTube, por exemplo, um canal do YouTube. Então, ele vai trazer as referências de onde ele vive, o que ele viu lá na rua dele, lá onde ele mora, no condomínio, enfim. Então, a aula expositiva, para ser dialogada, ela precisa mobilizar essas estruturas mentais dos alunos, fazer essa conexão, suscitar a participação deles, né? Tirar as dúvidas, as críticas. Então, e a partir disso, fazer a sua avaliação, né? Quando pergunta, questiona, responde,
É muito melhor do que fazer aquelas benditas notas de participação, de frequência, né? Então, se participou, se desenvolveu, perguntou, é porque a aula fluiu. Um outro exemplo é um estudo de texto. Os estudos de texto são bem comuns na sala de aula, né? Normalmente se faz o quê? Se divide em grupos, né? É uma exploração de ideias a partir de um estudo crítico de um texto. Você busca informações e exploração nos textos. E o que eu espero dos meus alunos? Que eles investiguem, obtenham e organizem as informações, interpretem, comparem, reelaborem o que está lá no texto, né? O contexto, a análise interpretativa, já os procedimentos na realização da atividade, né? Em que contexto aquele texto se insere? Como podemos avaliar e analisar o tema, interpretar, qual é a problematização desse texto? Então, é importante, por mais que você trabalhe com textos, fazer isso, pode ser em pequenos grupos, e a partir daí esse estudo de texto fica interessante. Como eu avalio isso, né? Além dessa produção oral, a produção escrita, ou a reescrever um texto, né? Colocar um novo texto. A partir dali, o que eles podem trazer daquele texto que você levou? Você levou um texto que você encontrou dentro de um site na internet, uma reportagem, e a partir daí eles vão fazer um trabalho. Então, como podemos fazer? Essa é uma fala jornalística, né? Como é que a gente pode trabalhar isso num texto mais científico? Que embasamentos a gente pode buscar? Então, são orientações que podem ser feitas. Discussão e debate. A descrição desse tipo de técnica é a organização de ensino, tipo reunião, onde todos devem participar do debate de um tema ou problema determinado. Busca-se com essa técnica as suposições e hipóteses serem organizadas, a interpretação dos dados, as críticas que são feitas no debate. E é importante ter um controle dos professores nesse processo, porque os alunos podem, nesse momento, se alegrarem demais, né? Se exaltarem, porque é normal, são jovens, né? Eu estou no contexto de ministrando aulas para alunos jovens dentro do ensino médio, um exemplo, tá? Mas ainda assim podem surgir discussões acirradas e o professor tem que ser esse mediador desse processo. Objetivos da discussão e delimitar o tempo para cada participante, a função de cada participante e como todas essas funções podem ser exercidas dentro de um grupo, né? Discussão e debate rende muitas aulas e pode começar lá do seu texto. Veja bem, vamos analisar. Você começou com sua aula dialogada, que você fez todo aquele processo lá, que você avalia seu aluno. Depois você deu um texto para esse aluno analisar, para aqueles alunos analisarem. Você fez todo aquele processo, o que ele entendeu? A partir dali, de mais discussão e debate dentro daquele texto, trazendo outros textos que eles mesmos podem buscar. Então, há uma infinidade de possibilidades que podem ser feitas. E, ao final, quem sabe, apresentar um seminário. O seminário, a gente precisa entender, às vezes há uma confusão, eu vou só lá na frente apresentar uma atividade que o professor passou e acabou. E, na verdade, ele é um estudo em grupo menor. Eu posso ter feito lá, lembra que eu falei no primeiro, quando eu faço o texto, eu posso dividir em grupos, sim. E aquele grupo que fez uma análise, ela pode vir aqui e fazer o seu seminário. Veja bem, é um grupo menor sob a orientação do professor, onde diversos temas são investigados, problemas são resolvidos e os resultados são apresentados formalmente. Não é apenas fazer a leitura, eu fiquei com a parte disso aqui, minha parte, que é comum nós, enquanto professores, a gente às vezes tem que escutar isso. Então, nós precisamos entender que a busca de suposições, hipóteses, organização e interpretação dos dados, análises, críticas, resumos, precisa aprofundar as temáticas,
construir relatórios, delimitar tempo, qual é a função de cada uma das pessoas dentro do seminário e ter como avaliação essa produção oral e escrita. Então, todas esses procedimentos didáticos, eles podem fazer parte de muitas aulas, de uma enormidade de aulas do docente. Eu trouxe para vocês alguns planos para a gente poder rapidamente termos conhecimento e são planos que são localizados na internet, mas é só para dar mais um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, tem um modelo que eu trouxe para vocês, modelo de plano de ensino, né? Então, tem aqui a unidade, o objetivo específico, estratégias, avaliação. Então, é aquilo que será ministrado dentro da escola. No plano de curso, veja bem, lembra que nós temos que ele pode ser por semestre, por bimestre. Então, esse daqui está como o mês de fevereiro, formação do território brasileiro, aula expositiva, confecção e análise de mapas do Brasil, livros, os recursos que eu irei utilizar, livros, mapas, filmes, lista de exercício. Quais as aulas? 8 aulas. Quantas aulas eu vou precisar? Isso aqui é um planejamento posso fazer um planejamento semestral, bimestral. O professor ele decide como vai fazer isso. E é importante quando ele faz essa tabelinha e ele já coloca lá, o professor, a professora já coloca na sua tabela as datas até das aulas, né? Tal dia eu vou ministrar tal aula, tal dia eu vou ministrar tal conteúdo, e assim ele pode sistematizar melhor, até para poder trabalhar com outros professores também. Isso é importante. Eu trouxe um exemplo de um plano de aula para dar como referência para vocês, né? Então, temos um plano de aula, ele tem que ter um cabeçalho, escola, o nome da escola, data, professor, o tempo de aula, a série e o tema da aula. Nesse caso aqui é a alfabetização cartográfica. Os seus objetivos, o conteúdo, né, dessa aula. O que eu quero como objetivo? Identificar um deles, né? Identificar os elementos do mapa como título, escala, legenda, orientação, norte, orientação e fonte. Conteúdo, escala, legenda, rosa dos ventos, título e fonte de busca. Procedimentos metodológicos. Aí a pessoa que o professor explica. Inicialmente teremos uma conversa lá lembra da aula dialogada com a turma a respeito do tema, identificando quais as suas dificuldades a respeito do conteúdo. É importante a gente observar que às vezes a gente coloca quais são as dificuldades do aluno, né? É comum, mas é importante a gente observar qual o seu nível de aprendizado. É mais interessante, né? Possíveis dificuldades. A gente não já chegar dizendo que o aluno já tem uma dificuldade em alguma coisa, né? Porque talvez ele ainda nem tenha necessariamente ter tido esse conteúdo. E, por fim, aplicar-se-á uma prática. Então, os recursos didáticos, data show, mapa, atividade impressa e avaliação, correção da atividade prática. E sempre ter referência. Sempre. É o livro didático que seja. Se a sua aula for tirada do livro didático, você vai colocar como referência. E, normalmente, as referências aos clássicos dentro de cada disciplina, né, que se utiliza para aquele determinado assunto. Então, finalizamos mais uma aula. Fico feliz em poder estar mais um momento com vocês e até uma próxima oportunidade.